Boa tarde, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos reunidos depois de alguns dias, meses conectados, e agora podemos estar aqui, não tão perto como nós gostaríamos, mas estamos aqui juntos. Então convido você a ficar em pé, no local que você estiver, para que nós possamos iniciar esse nosso momento de celebração de todo louvor, para aquele que é digno de recebê-lo. Convido você a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça, para que nós possamos orar juntos. Nosso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos na Tua casa, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor cuidou de nós, nos trouxe até aqui. E o que nós queremos nessa noite, ó Pai, é Te render todo louvor, toda adoração, porque só Tu és digno de recebê-lo, ó Pai. Só para Te adorar nós estamos aqui, fazer Teu nome grande, ó Deus. Então que o Senhor esteja recebendo este culto de adoração, e muito mais, ó Pai, do que nós falarmos a Ti e render tudo aquilo que Tu és digno, mas que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja falando através do Teu Santo Espírito a cada um de nós aqui, Pai. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E a igreja canta ao Senhor. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com palmas. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, e Te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Que privilégio estarmos reunidos nesta tarde. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja só e fazer
estamos nós aqui. Amém, amém. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 136:1: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos louvar ao Senhor? Ele é bom e sempre vai continuar sendo bom. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, De geração em geração te adorarei. aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos declarar nessa noite que nosso Deus é bom? Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Só a igreja. Senhor, Tu és bom. Senhor, Senhor, Tu és bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Pode ser mais forte pro Senhor? Te adoro. Aleluia, aleluia, Por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Obrigado, Jesus, por estarmos na Tua presença. Convido os irmãos a sentarem um pouquinho. Tem alguns avisos rápidos para compartilhar.
primeiro aviso é que nossos PGMs continuam acontecendo online, preservando aí nesse momento toda a questão da segurança, mas continuamos adorando ao nosso Deus durante a semana. Então, se você não está participando de algum PGM, você é convidado a procurar qualquer um de nós. Olha, quero participar de um PGM. Você será muito bem-vindo para que você possa ter um momento conosco de, durante a semana, conversar, orarmos, estudarmos um pouco mais da palavra. Então, você é muito bem-vindo em nossos PGMs. Segundo aviso, se você não está recebendo no WhatsApp o culto familiar, porque nós recebemos durante a semana um culto familiar, que você pode fazer na sua casa, com os seus familiares que moram com você, com a ajuda da internet, fazer com algum familiar que está distante. Alguns irmãos estão conectados com a gente pela internet. Então, se você não recebeu o seu culto familiar, também pode falar conosco que a gente vai compartilhar esse material com você. E o terceiro, agora no próximo mês de setembro, nós vamos iniciar um culto online ao meio da semana, nas quartas-feiras. O nome do culto vai ser Atos 8. E a gente vai começar a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus aí durante a semana. E certamente vocês vão receber esse material. Se porventura você ainda não seguiu as redes sociais da igreja, conecte no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, que você vai receber esse material sem dúvida nenhuma. Amém? E aí eu queria que você ficasse no local que você está, mas que você fechasse seus olhos, para que a gente pudesse iniciar mais um louvor. E os irmãos estão vendo nosso novo templo. É um privilégio estarmos aqui reunidos. E tudo aqui, nossos irmãos, é porque o nosso Deus é grande. Amém? Nosso Deus é grande e nós vamos louvar esse Deus grande. Eu convido que você faça dessa canção uma oração, porque Ele é grande. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Cante com grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu
é o meu Deus. Amém. E esse é aquele momento que nós gostamos de conhecer quem nos visita. E nós vamos fazer 2 momentos hoje. O primeiro momento, se é a primeira vez que você está vindo na nossa igreja, eu gostaria de convidar que você ficasse em pé, para que a gente pudesse dar um oi para você. Eu sei que às vezes as pessoas ficam tímidas, não tem problema. Se é a primeira vez, fique em pé, peço que permaneçam, que o time de recepção, cadê o time? Ellen e a equipe, vão dar um alô para vocês. Eles estão recebendo algumas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Saibam que é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E vocês são extremamente bem-vindos. Muito obrigado. Podem sentar um pouquinho. Queria chamar agora quem conheceu a Igreja Batista da Lagoa. Pode ser que você levantou, vai ter que levantar novamente. Mas quem conheceu a Igreja Batista da Lagoa nesse período de pandemia? De março... segunda quinzena de março para frente. Se você conheceu a nossa igreja nesse período, convido você a ficar em pé. Se você conheceu a nossa igreja nesse período, convido você a ficar em pé. Que bacana, sejam bem-vindos. Algumas pessoas são as mesmas, outras não. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente e sempre estaremos à disposição de recebê-los. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de chamar Evaldo para falar conosco nesse momento. Alegria receber todos vocês aqui. E eu tenho um sentimento que eu creio que é o de todos vocês. Até porque a alegria em rever os irmãos existe. Mas alguns nós vimos nesse período de pandemia. Mas a alegria maior é estarmos aqui nessa casa, na presença do Senhor. Eu creio que todo mundo aqui estava com saudade de estar na casa de Deus. E essa aqui é a casa de Deus. É o sentimento maior que está no nosso coração, no coração dos membros da Igreja Batista da Lagoa e no seu também. É de estarmos aqui junto com todos, é evidente, o nosso Deus é um Deus de comunhão, mas estarmos na presença do Senhor. Eu queria que você acessasse a sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 1. Eu vou ler 2 versículos apenas. Lucas capítulo 1, no verso 35, é um texto muito conhecido de todos, que diz assim: o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E quando o Senhor, através do mensageiro, que é o anjo, faz essa afirmação para Maria, olha a resposta dela no versículo 38, diz assim: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que seja feita a tua vontade. Na minha Bíblia, na versão diz assim: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E o anjo foi embora. A resposta de Maria foi uma resposta de fidelidade ao Senhor. Aquilo que Deus disse que ia acontecer com ela, ela prontamente, corajosamente e apaixonadamente respondeu sim para o Senhor. E esse momento, nesse momento de conexão, é um momento que Deus te convida a ser fiel, fiel com toda a sua vida. O que o anjo disse a Maria: todo o seu corpo será do Senhor, e você gerará o Filho de Deus. Como está a nossa vida diante do Senhor? Nós estamos sendo fiéis a Deus e levando o próprio Cristo às outras pessoas? Já mais um mensageiro da parte do Senhor virá aqui falar. E qual será a nossa resposta? Que seja assim como Maria, uma resposta de fidelidade a Deus. Vamos curvar as nossas frentes, baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Pai, pela tua presença, muito obrigado por esse espaço aqui, ó Pai, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço por cada vida que saiu do seu lar, saiu do seu conforto
para vir aqui a essa casa, para cultuar, para buscar uma palavra que venha de Ti. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, através do mensageiro da noite. Faz com que a Tua palavra seja viva e eficaz, que ela penetre no nosso coração, nos levando a uma compreensão do Teu Evangelho e uma resposta também a essa verdade. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Continuemos com alegria na presença do Senhor. Amém. Na nossa igreja, nós temos esse momento que nós chamamos de dedicação de vidas e bens, porque nós acreditamos que não é só uma dedicação financeira, mas é uma dedicação de vida, e que muitas pessoas estão aqui servindo, estão aqui se colocando diante do nosso Deus. Se você, porventura, quiser participar de alguma forma financeira, existem 4 pontos de uma forma bem isolada para que não haja nenhum tipo de constrangimento e que os irmãos podem participar, e são não só nesse momento, no início do culto, no final, a hora que vocês sentirem no coração e se sentirem. E se você sente vontade de participar da vida da igreja e servir de outra forma, você pode procurar qualquer um de nós, porque certamente haverá oportunidade de você servir com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, vamos adorar e dedicar nossas vidas ao Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa habitar neste lugar, mas muito mais que o local físico, mas que Ele possa habitar em nossos corações. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provo o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vamos cantar Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Convido toda a igreja a ficar em pé para que nós possamos louvar. Ainda com nosso clamor, Ele está. Vamos falar com Deus através desse louvor. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o teu Santo Espírito habita em nós, ó Pai. Obrigado por esse privilégio que nós temos, ó Deus. Em nome de Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença, bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Convido você a fechar seus olhos para que nós possamos orar. Nosso Deus, que privilégio que nós temos, ó Pai, do Teu Santo Espírito habitar em nossos corações, ó Pai. Nós podemos sentir a Tua presença, ó Pai, nesta noite. Que maravilha, ó Pai, estarmos reunidos aqui como Tua igreja, e nesse momento nós colocamos diante de Ti a vida do pastor Miguel. Que o Senhor esteja usando a vida dele, ó Pai, colocando nos seus lábios a palavra que vem de Ti para cada um de nós, e que nós possamos, ó Pai, entender a sua mensagem, que nós possamos sentir, ó Pai, aquilo que Tu queres falar, e que nós possamos, acima disso tudo, ó Pai, mas praticar e sair daqui diferente do que nós entramos. Que nós possamos, ó Pai, sair por esta porta falando do Teu amor, falando de tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós e que o Senhor ainda vai falar, Pai. Te agradecemos por esse privilégio que nós temos de estar reunidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem sentar. Voltando à casa de Deus. Nem todas as pessoas da igreja, nem todos os irmãos da igreja puderam vir, mas sonhamos aí no momento em que toda a igreja, 100% da igreja vai estar reunida. Mas eu tenho certeza que nesse momento, quem não está aqui, está em casa, acompanhando o culto online. E por falar em culto online, como nós sofremos. Não só o pessoal que
estava ensaiando, a dificuldade muito grande, mas todos que estavam também pregando. Muitas vezes o pessoal que estava responsável por editar o vídeo passava madrugada fazendo isso, para que naquele horário ali o vídeo estivesse disponível, para que eu e você, juntamente com os nossos familiares, pudéssemos estar cultuando ao Senhor. Mas essa fase acabou. Eu quero saber a mesinha. Valeu, Júnior. Essa fase acabou e eu louvo a Deus porque mesmo depois desses meses todos, Ele permaneceu fiel a todos nós. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades, muitas dificuldades. Algumas pessoas da igreja, mas Deus se mostrando fiel em todos os momentos. Eu louvo a Deus porque muitas vezes nós falamos, Deus é fiel, e não sabemos o peso que tem essa declaração. Nesse mês é o mês de aniversário da igreja, e a igreja, através da liderança, o nosso irmão Jaime orando, conversando com Deus, Deus colocou no coração dele, de que nesse mês a gente tinha que falar sobre Deus. O foco na volta dos cultos e no aniversário da igreja, Deus. E não existe forma melhor de falar de Deus e trazermos uma reflexão sobre Deus do que trabalhar nos atributos de Deus. E eu fico feliz porque daqui eu já estou vendo o meu chefe, coordenador acadêmico lá do seminário, e se eu falar besteira aqui ele vai puxar minha orelha lá. Mas meus irmãos, interessante que nesse período que nós ficamos isolados, nós somos os mesmos e ao mesmo tempo somos diferentes. Interessante que nós choramos, mas aprendemos a seguir em frente, ainda estamos aprendendo com esse dito novo normal. Nós aprendemos que nem sempre conseguimos o que queremos. Aprendemos que em todos os momentos, em todas as ocasiões, temos que falar para a pessoa que está do nosso lado que nós a amamos, porque talvez aquilo ali será a última vez que nós vamos falar isso para ela. Aprendemos que todas as dores passam. Nós temos aprendido e continuamos aprendendo que por mais que o mundo se levante e tente destruir a nossa fé, o mundo não vai conseguir, porque a nossa fé está no Senhor. Interessante que nós descobrimos que ser igreja é muito mais do que esse templo, no nosso caso, muito mais do que aquela garagem. Descobrimos que a história, ela se repete. E todas as vezes na história que o mundo passou uma grande crise, ao invés da igreja morrer, a igreja cresceu. E nós, Igreja Batista da Lagoa, nós crescemos. Aprendemos que em meio a toda essa pandemia, Deus nos aproxima de pessoas maravilhosas. E nesse período nós começamos a fazer novas amizades e trabalhar e caminhar ao lado de novas pessoas. Aprendemos, sobretudo, que de fato Deus é fiel. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a fidelidade de Deus, nós estamos falando de um dos seus atributos. O nosso Deus, Ele é fiel e a palavra dele fala em vários textos sobre essa fidelidade. Quando nós falamos sobre a questão da fidelidade de Deus para com o homem, nós temos que entender de que algo nesse mundo é certo, e vez por outra isso acontece, que é a questão de nós nos decepcionarmos com as pessoas. As pessoas nos decepcionam, nos traem, as pessoas muitas vezes viram as costas para nós, e nesse período de pandemia a gente viu de fato quem é amigo de verdade. E todas as vezes que isso acontece, o maravilhoso é saber que por mais que o mundo vire as costas para nós,
e haja conosco com infidelidade, o nosso Deus, Ele é fiel sempre, porque a fidelidade está na essência do nosso Deus. Em 2 Timóteo 2,13, diz assim: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel aos seus planos, seus propósitos, seus projetos, a sua palavra. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, você vai abrir depois em Gênesis 3,15, você vai ali e vai ver ali o proto-evangelho. A gente da igreja falou muito sobre isso, que foi o plano, a missão de Deus para resgatar novamente a comunhão desse Deus pecador com o próprio homem. E milhares de anos depois, essa palavra que o nosso Deus fiel falou, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Nasce o Salvador. Deus é fiel ao seu povo. Salmo 37, 28, vem dizer: pois o Senhor ama a quem pratica a justiça e não abandonará o seu povo fiel. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. E interessante que no mundo, nesse mundo que vivemos, nós encontramos várias formas da questão da infidelidade. Nós encontramos a infidelidade na questão econômica. Tanta gente hoje em dia com o nome negativado, as pessoas compram e não pagam. É uma forma de infidelidade. A gente encontra a infidelidade nos relacionamentos, nas amizades, por exemplo. Ontem, conversando com o Yudi, aniversário de Yudi, dizendo assim: eu tenho um orgulho de ser seu amigo, meu irmão, porque eu sei que em todo momento que eu precisar, você vai estar ali para me ajudar. Amizades verdadeiras hoje em dia é difícil. A gente encontra muita infidelidade nas amizades. Encontramos infidelidade também nos relacionamentos conjugais. A quantidade de pessoas que traem seus esposos ou traem suas esposas é muito grande. Nós encontramos infidelidade na política. Basta sair o resultado nas urnas, no outro dia o político que prometeu tudo já não está cumprindo mais nada. Isso é uma realidade. E nós encontramos infidelidade na igreja. Encontramos infidelidade na igreja com relação às atividades da igreja. Deus coloca no coração da liderança algumas atividades para que o povo se aproxime cada vez mais dele. Pessoas que querem se envolver nas atividades da casa do Senhor cada vez é menor. A gente encontra a infidelidade com relação ao sustento desta casa e das casas de Deus, do templo, para que o povo se reúna. Existe infidelidade. Existe infidelidade no servir ao próximo. Muitas vezes nós queremos servir a nós mesmos, mas Deus nos chama para servir o próximo. Meus irmãos, nós temos nos entristecido com a infidelidade das pessoas, o que as pessoas fazem conosco. Mas será que nós não temos entristecido o coração de Deus com a nossa infidelidade para com Ele? Será que as coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu relacionamento em casa, não tem entristecido o coração de Deus e temos agido com infidelidade? Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E se Ele é fiel, Ele espera que eu e você, filhos dele. A palavra de Deus diz, em pelo menos 4 textos, que o justo viverá pela fé. E quando você vê essa questão de fé, ela não está ligada à questão apenas de acreditar em algo. Essa questão de fé aqui, ela está totalmente ligada à questão da fidelidade. Esse texto poderia muito bem ser: o justo viverá pela fidelidade. Fidelidade que tem a Deus. O justo, aquele pecador que encontrou Jesus Cristo e foi justificado porque acreditou na obra da cruz. O que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 8. Templo. No capítulo 6, você vai ver a construção do templo iniciando.
no capítulo 7, você vê o povo de Deus finalizando a construção daquele templo. No início do capítulo 8, você observa, você vai ler que o povo e Salomão, através de Salomão, começa a levar alguns utensílios para esse templo, e entre esses utensílios, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Salomão, ele construiu ali aquele templo para o Senhor. E depois que ele constrói aquele templo, ele faz uma oração audaciosa, ao meu ver. Porque no versículo 28, é onde nós vamos ler agora, diz assim: ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. E aí presta atenção no que ele pede: estejam teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Depois que Salomão fez aquilo, ele clamou a fidelidade de Deus, para que Deus estivesse em todos os momentos com o olho voltado para aquele lugar. Ele sabia que aquele lugar ali, que foi construído com todo aquele glamour, não seria nada se a presença de Deus não estivesse lá. E ele diz assim: Senhor, volta os teus olhos, para que inclina teus ouvidos para as orações que serão feitas aqui. E aí, meus irmãos, nesse versículo 28, nós vemos Salomão, de fato, dedicando ali aquele templo maravilhoso para o nosso Deus. No capítulo 9, eu queria que você passasse para o capítulo 9. Acontece algo que nós temos que ter bastante cuidado. No capítulo 9, Deus responde a oração. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus, oramos, e temos que ter cuidado. Eu escutei isso uma vez de uma missionária, dizendo: temos que ter cuidado quando a gente ora, porque se Deus responder, a gente tem que dar a contrapartida. E às vezes é verdade, às vezes a gente vai orar para ir para uma viagem missionária, ou para ser um missionário, e Deus disse assim: tá bom, você vai ser. Meu Deus, e agora? Quando foi o que você pediu? E aí Deus responde a oração de Salomão, e diz assim, versículo 1: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gideon. O Senhor lhe disse, aí presta atenção: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Você pediu para eu estar com os olhos nesse lugar, você pediu para que minha presença estivesse nesse lugar, pois tudo bem, ouvi a sua oração. E aí ele continua e diz assim: consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre neste lugar. Interessantíssimo, Deus, ele sempre faz muito mais do que nós pedimos. Porque a oração de Salomão foi para que Deus voltasse os olhos para aquele lugar. E aí Deus diz assim: olha, eu vou voltar os olhos, mas eu também vou voltar o meu coração. Deus é maravilhoso, e ele responde isso para Salomão. Meus irmãos, outra coisa maravilhosa é porque depois de construir aquele santuário, aquele templo maravilhoso, Salomão, ele dedica aquele lugar a Deus. E aí depois Deus chega para ele e diz assim: olha, você orou, eu ouvi e consagrei esse lugar. A dedicação, ela não traz santificação. A dedicação, ele não santifica aquele lugar, mas a presença de Deus tornou aquele lugar santo. E meus irmãos, quando nós observamos isso, nós vemos o quanto Deus é maravilhoso, porque além de Deus dizer assim: olha, eu colocarei os olhos nesse lugar, mas também colocarei meu coração, quando ele continua a falar, tua Bíblia não. Versículo 4, diz assim:
E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Quando Deus falou com Salomão que a presença dele estaria no templo, ele ainda disse mais, ele disse: olha, se você e seus descendentes se dedicarem, obedecerem, forem fiéis, além de estar presente no templo, com os olhos e com o coração, a sua descendência não mais irá acabar. Você continuará, como eu prometi a seu pai. A sua descendência será perpétua. E meus irmãos, quando a gente observa isso, essa fidelidade de Deus, essa palavra é para mim e para você. Sabe por quê? Porque o que estava se falando ali foi com relação ao templo que Salomão tinha feito. Mas nesse período de pandemia, nós descobrimos ainda mais que o templo somos nós. De que nós não precisamos de uma casa para congregar, para adorar. É lógico que isso aqui é maravilhoso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas nós aprendemos ainda mais que a igreja pode crescer e pode avançar ainda mais, independentemente de estarmos reunidos no templo ou não. Então essa palavra de Deus para nossas vidas hoje é porque eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. E ele diz: se vocês, povo de Deus, obedecerem, além de eu estar com os olhos voltados para vocês sempre, o meu coração também estará. E além disso, a tua descendência será perpétua. Nenhum mal que se aproximar de você. E quando nós prestamos atenção nisso, nós entendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu sei que a gente vai falando aqui sobre a história de Salomão, do templo, mas entenda que o templo sou eu e é você. E quando isso entra no nosso coração, a gente aprende nesse texto que nós lemos aqui, a resposta de Deus para Salomão, algumas coisas. Primeiro que ele diz assim no versículo 4, se você andar segundo a minha vontade. Olha, Israel, se você andar segundo a minha vontade, não é segundo a vontade desse mundo, é segundo a minha vontade. E meus irmãos, como é difícil, como é doloroso muitas vezes fazer a vontade de Deus. Dói muitas vezes. Mas ele diz, olha, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês viverem com integridade de coração, ou seja, se o coração de vocês estiverem totalmente voltados para mim, não um coração dividido em 2, 3, 4 partes, um coração voltado totalmente para mim. Se isso acontecer, eu estarei com vocês. Se isso acontecer, é porque vocês estão sendo fiéis para comigo. E meus irmãos, como tem sido difícil a cada dia que se passa, e isso aí mostra o quanto Jesus Cristo está próximo. Mas como tem o coração do rebanho, de que o nosso coração tem que ser um coração íntegro, ou seja, você tem que viver para o Senhor. É lógico que você tem sua vida, você tem seu trabalho, você tem seu estudo, você tem tudo, o seu estudo, sua família, seu trabalho, seu lazer, lógico, mas isso não pode tomar o coração, no seu coração, o lugar de Deus. O que mais nós temos ouvido é que a minha vida está muito corrida, eu não estou podendo fazer isso, eu não estou podendo fazer aquilo, e o tempo vai passando. Meus irmãos, chegará o dia que eu partirei, e eu vou partir. E semana passada eu estava dando uma olhadinha em algumas coisas, e aí no meio de uma mala que eu tenho lá em casa, com muita coisa antiga, eu encontrei, Mateus, o meu diploma
do curso de datilografia. Se você fez o curso de datilografia, ou se você, assim como eu, fez prova no mimeógrafo, é mimeógrafo o nome daquilo ali? Que eu gostava muito, que eu pegava a prova, quem tinha começava a cheirar aquele cheiro de álcool, ficava logo muito doido para fazer logo a prova. Se você fez prova de mimeógrafo e tal, a semana retrasada eu estava conversando com alguém da igreja, não lembro, eu disse assim, olha, a gente tem que prestar atenção no data show, porque esse retroprojetor, mas o nome disso não é retroprojetor é aquele negócio que a gente coloca lá, que nem existe mais. Meus irmãos, o tempo está passando. Qual vai ser o legado que nós vamos deixar? Quando nós dividimos o nosso coração, quando o nosso coração não está totalmente inteiro para o Senhor, nós começamos a colocar as coisas lá de fora, na prioridade das coisas da casa de Deus, e muitas vezes do relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento fica um relacionamento sem raiz, sem consistência. Então ele fala sobre fazer a sua vontade, ter o coração íntegro e andar em retidão, sem pegar atalhos nesse mundo. Olha, o mundo, ele tem muito atalho para que eu e você consigamos aquilo que nós sonhamos. Mas nós, povo de Deus, não precisamos pegar atalho. Nós temos que andar em retidão, porque fazendo isso nós estaremos com o Senhor. E por último ele diz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos e aos meus decretos. E nós fazemos isso quando nós estamos na vontade de Deus. Bom, foi essa a resposta que o nosso Deus deu a Salomão. Se o seu povo, o povo que você lidera, daqui a pouco a gente vai ver esse texto que se chama pelo meu nome, obedecer, muito mais coisas irá acontecer no meio desse povo. E meus irmãos, quando nós agimos com fidelidade para com o Senhor, Ele responde dia após dia com fidelidade para conosco também. E aí eu queria dar uma palavra para a igreja especificamente. Eu sei que tem muitos visitantes, alguns visitantes já se sentem em casa, mas eu queria dar uma palavra para a igreja, e eu sei que alguns irmãos da igreja estão em casa, não estão podendo estar aqui, mas quando eu vejo até onde nós chegamos em 3 anos, eu fico refletindo um pouco nessa palavra que Deus colocou aqui para Salomão, pedindo a ele fidelidade. E aí eu queria dizer para você, sabe por que nós chegamos aqui até agora? Por 2 motivos. Primeiro, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Desde quando essa igreja começou a ser plantada há 3 anos atrás, onde muitos de nós nem nos conhecíamos. E às vezes a gente fica pensando, como é que eu consegui viver minha vida toda sem conhecer Jaime, sem conhecer Messias, sem conhecer Elias, sem conhecer Iude? Só falei os homens, foi? Sem Bia, sem Natália, sem Aline, sem Helena. Quando essa igreja começou a nascer há 3 anos atrás, era um desafio gigantesco, e quando nós chegamos aqui hoje, 3 anos depois, e a mesma coisa, eu tenho certeza, por conta da fidelidade de Deus, isso vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, até a volta de Cristo, e daqui a 30, 40 anos, sei lá, meus filhos e meus netos vão dizer a mesma coisa, até aqui nos ajudou o Senhor. A outra coisa é que nós chegamos até aqui porque nós fomos fiéis. Nós fomos fiéis. Somos uma igreja que tem vários problemas, como todas as igrejas. Vez por outro, o pastor está puxando a orelha de um ou de um grupo. É normal, é o cajado. Mas também o pastor ama. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e nós fomos fiéis. E por sermos fiéis, a presença dEle sempre esteve no nosso meio.
Seja a atividade mais top, como o aniversário do ano passado, 160 pessoas naquela garagem, até hoje eu não sei como aconteceu aqui esse milagre. Seja um pequeno grupo de oração com 3 pessoas. Em todos os momentos nós fomos fiéis. Nós fomos fiéis à sua palavra. Porque desde quando começamos a trazer a reflexão bíblica, sempre colocamos no nosso coração que o que tem que ser pregado aqui é a palavra de Deus. Nada de achismos, nada de filosofias vãs, nada de teologia muito rebuscada. Tem que se falar, é a linguagem do povo. Tem que se falar, é a linguagem do povo, para o povo, porque nós somos o povo. Lugar de teologia rebuscada é lá no seminário. Fomos fiéis, nós fomos fiéis ao seu chamado. Chamado para servirmos uns aos outros. E também a essa comunidade. Sabe quantas pessoas sonham no trabalho realizado social por essa comunidade aqui de fé, a essa comunidade que está lá fora? É muita gente sonhando. Até ontem, Messias estava fazendo uma live aí com pessoas de outra denominação, porque o povo precisa disso, e nós fomos fiéis a esse chamado. Nós não fomos chamados para servirmos a nós mesmos, fomos chamados para servirmos ao próximo. Por isso que nós temos um projeto chamado Projeto Servir. Nós somos e fomos fiéis a sermos uma igreja simples, a igreja da garagem. Todas as vezes que falam sobre fidelidade e simplicidade, eu sempre lembro de uma coisa que Deus sempre colocou no nosso coração, e a igreja vai lembrar muito bem. Sabe o que é isso? Isso aqui, há 3 anos atrás, era o nosso patrimônio. Vê quanta coisa Deus já nos deu. Sabe por quê? Porque o nosso coração está firmado na simplicidade. O nosso coração está firmado naquela igreja que se reuniu durante 2 anos, naquela garagem, que começou ali com um calor muito grande, que começou ali no meio do culto, o irmão saindo para comprar água no posto, que começou ali um dia, faltou energia, eu tive que pregar sem microfone, sabe? Mas nós estávamos felizes. 12 banquinhos para os nossos encontros dos pequenos grupos. Esse era o nosso patrimônio. E sabe qual é o nosso patrimônio hoje? É muito maior. Porque o nosso patrimônio, na realidade, de uma igreja simples, não são coisas, são pessoas. E aí, quando eu encontro aqui famílias reunidas com seus filhos, nesse período de pandemia, para louvar e glorificar o Senhor, eu digo, a nossa igreja é simples, mas é uma igreja muito rica. É rica de pessoas. E o que eu peço a Deus é que essa simplicidade nunca saia do nosso coração. A Deus é que quando isso aqui estiver cheio de gente, louvando e glorificando ao Senhor, a gente possa lembrar de onde nós saímos, que a gente possa lembrar de onde nós viemos. A minha mãe sempre dizia, eu vou falar isso aqui, eu falei para a reunião do louvor semana passada. A minha mãe, enquanto viva, ela sempre dizia assim, eu nasci e me criei na maior metrópole, não é? Do Brasil, né? Chamado Bairro de Prazeres. Bairro de Prazeres é top, tem coisa que só tem no Prazeres. Não sei quem conhece o Bairro de Prazeres aqui? Muita. Quem não conhece? Levanta a mão, quem não conhece. Como é que você vive esse tempo todo sem conhecer Prazeres, rapaz? Não dá. Prazer, né? E minha mãe dizia assim, olha, você vai ganhar o mundo, você vai para outros lugares, mas você vai sair de Prazeres, mas Prazeres não vai sair de dentro de você.
E minha mãe sempre falou isso, e eu lembro que em 2018, eu cheguei pela primeira vez nos Estados Unidos. O pastor Ronaldo Robson me indicou para fazer um curso de pregação, eu fui, e passei uns dias de férias em Orlando. O que isso tem a ver? É porque eu fui conhecer o Mickey. Quando eu fui conhecer o Mickey, eu podia ir de Uber. Aí eu falei com minha tia, eu disse, tia, qual é o ônibus que passa? Ela falou, na frente da casa tem a pista aí, passa o 4, pega o 4, número 4, tá bom. Cheguei na parada, já vem um ônibus, e aí eu dou a mão. Quando eu dou a mão, a motorista já olha com cara assustada para mim. E aí depois eu soube que ali só passava aquele ônibus. Então todo mundo que está na parada vai pegar aquele ônibus. E lá ninguém bota a mão. Mas aí eu entrei, quer dizer, eu ia entrar. E aí aconteceu uma coisa interessantíssima, foi onde eu lembrei da minha mãe. Porque quando o ônibus parou, a mulher abriu a porta e aconteceu alguma coisa, acho que ela apertou um botão, que o ônibus baixou. Ele ficou exatamente da altura da calçada. Ou seja, o cara que criou aquilo, ele não queria nem que eu fizesse o esforço de subir o degrau. Só era, não vou cair não, tá? Só era passar. E aí eu entrei, parecia aqueles Transformers, aquele carro que baixou assim e tal, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí, Mateus, eu coloquei lá o dinheiro para pagar a passagem, dei, e aí o ônibus, chique demais, meu irmão. Para quem é de Prazeres, acostumado bairro Prazeres, né, lotado. Chique demais o ônibus, meu irmão. Chique, o ônibus já se movia sozinho, parecia um Transformer. Quando eu entrei, que eu botei o dinheiro, uma mulher falou comigo no ônibus, good morning. E eu que domino o inglês fiz, yes. Quando eu entrei no ônibus, o ônibus bem longo, e aí não tinha ninguém. É aquela sensação de que o ônibus é de quem? É seu. É só você e a motorista, é seu ônibus. Então eu fui até o final para escolher o lugar que eu ia sentar. Aí eu mudei de ideia. Eu disse, não, você está lá na frente, porque eu quero ver melhor tal. Quando eu olhei, o ônibus ainda estava parado. E a mulher motorista olhando no retrovisor para mim. Eu pensei, será que ela está achando que eu vou assaltar o ônibus? Só porque eu sou de Prazeres? Aí eu já sentei num lugar lá. Quando eu sentei, o ar-condicionado ligado, aí ela levantou o ônibus e saiu. Ou seja, ela só saiu depois que eu sentei. Porque se ela saísse em pé, poderia causar um acidente. Vê que chique, meu irmão. Ela esperou sentar, né? E aí eu sentei. Quando eu sentei, o ônibus foi. Meus irmãos, tinha um fonezinho que eu podia colocar lá, ouvir tipo uma ópera. Então veja, eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, num país de primeiro mundo, num ônibus muito chique, só para mim, parecia um Transformer, ainda falava comigo, ar-condicionado, música, chique demais. Foi quando eu lembrei da minha mãe. Porque nessa viagem, tinha algo que estava faltando. Porque viagem de ônibus, sem o passatempo da pipoquinha, não é passeio de ônibus. E eu fiquei, cadê o cara da pipoca vendendo? Olha a pipoca, R$1. E aí eu senti falta disso, não tinha uma jujuba para vender. E aí foi quando eu lembrei da minha mãe, que minha mãe dizia assim, você vai sair de Prazeres, mas Prazeres não vai sair de você. Meus irmãos, quando eu contei essa história aqui, a semana passada, para o pessoal do Louvor, na nossa última reunião, eu lembrei muito da nossa igreja. Quem nós somos. Onde nós estamos, não quer dizer quem somos. Onde nós estamos, não quer dizer que nós somos melhores agora do que éramos antes, na garagem. Porque lá na garagem, com toda dificuldade, nós entoávamos um louvor de coração. E era de coração mesmo. Então o que Deus quer é que essa igreja, que eu e você, permanecermos, para que a gente permaneça fiel a Ele em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Fiel à sua palavra, fiel ao chamado de servir, fiel a quem de fato nós somos, e fomos fiéis, e ainda somos fiéis, em trazer
Jesus Cristo para o centro dessa igreja em todos os momentos. Jesus Cristo é o Senhor deste lugar. Aqui não existe maior nem menor, aqui só existe quem serve mais. Aqui não existe aquele que pode mais e outro que pode menos. Todos nós podemos, porque nós vamos ajudar uns aos outros. Jesus Cristo é quem vai coordenar o trabalho dessa igreja. É como o pastor Davi Lima uma vez me falou. Sabe por que muita gente está indo para a igreja da Lagoa? Porque biblicamente sempre foi assim. O povo ia onde Jesus estava. Jesus está aqui nesse lugar, amém? Jesus está aqui neste lugar. Meus irmãos, quando eu caminho nesse pouco tempo no ministério pastoral e vejo, infelizmente, quantas igrejas têm se perdido, colocando não Jesus Cristo no centro da igreja, mas colocando os desejos dos homens, dos líderes muitas vezes. Aqui nesse lugar é a glória do Senhor que tem que descer, não é a glória que o homem acha que tem que subir. Tem um louvor antigo, bem antigo, que esse louvor tem um trechinho dele que fala um pouco daquilo que eu estou tentando transmitir para vocês com relação à fidelidade em trazer Jesus Cristo para aqui para o centro. A música diz assim: desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso, a ele a glória e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem brilha é o leão. Aqui só quem brilha é Jesus Cristo. Aqui só quem brilha é Jesus Cristo. É por isso que daqui a uns anos esse lugar vai estar lotado com vários cultos, porque o povo que serve a outros deuses vai começar a servir ao leão da tribo de Judá. Eu acho linda a palavra de Deus, porque quando Deus fala aquilo para aquele povo, Ele diz: olha, se vocês permanecerem fiéis, se vocês estiverem aqui do lado do Pai, caminhando ao lado do Pai, eu vou fazer muito mais do que você imagina. Porém, no versículo 6 ele diz assim: mas, se você e seus filhos se afastarem de mim, e não me obedecerem, e não obedecerem aos meus mandamentos e decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, tirarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora, preste atenção nisso, e embora este templo seja agora imponente, igreja, embora esse templo agora seja imponente, se nós não fizermos a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque esse povo abandonou o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Embora hoje esse templo seja um templo imponente, se desobedecermos ao Senhor, a desgraça virá, a tristeza virá. E o povo lá fora vai dizer assim: cadê aquela igreja? Cadê aquela igreja que tinha um projeto social todo terceiro sábado? Cadê aquela igreja com os pequenos grupos? Cadê aquela igreja que fazia uma live sobre educação financeira? Abençoava tantas e tantas pessoas, cadê aquela igreja? Sabe qual vai ser a resposta? Aquela igreja foi infiel.
Porém, meus irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 15, diz que mesmo que se o povo se afastar de Deus, a resposta de Deus em 2 Crônicas 7, 13 diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, porém, isso é lindo, porém, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Mesmo quando nós somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Esse é o Deus que nós servimos. E sabe por que nos dá uma tranquilidade muito grande? Sabe por quê? Independentemente de qualquer coisa que se levante, o povo de Deus fica tranquilo, fica em paz. Sabe por quê? Porque esse Deus fiel, ele não muda. E a imutabilidade de Deus já é também um dos seus atributos, além de fidelidade e mutabilidade. É ter a certeza que, independentemente do que a gente vai passar enquanto igreja, é ter a certeza de que Ele está conosco. Podemos ver Deus sorrindo através de uma criança, mesmo num período de pandemia como este. Quantos milagres Deus não operou no meio do seu povo, mesmo numa situação dessa, uma das maiores pandemias, uma das maiores tragédias que já aconteceu na história da raça humana. Podemos ver um Deus que muda tudo, mas que nunca muda. O nosso Deus, diz a Bíblia, que não pode envelhecer. Ele não pode ganhar novos atributos, porque ele já tem todos. Não fica mais sábio, porque ele tem toda a sabedoria. Também não fica mais forte, porque ele é todo forte, todo onipotente. Ele não pode melhorar, porque já é perfeito. Sendo perfeito, não pode mudar para pior. Nele não há progresso nem retrocesso. Deus é perfeito e sempre será assim. Ele mesmo disse a Moisés no Monte Horeb: olha, eu sou o que sou. E o que Deus tem para dizer para a igreja é que o nosso Deus, Ele é quem Ele é. O nosso Deus é fiel e não muda. Essa pandemia veio, já é hoje, e ela está indo embora. Essa pandemia veio e está indo embora. Já estamos aqui. Há tempos atrás a gente não podia nem sair de casa. E Deus nos sustentou com sua fidelidade, porque Ele não muda. Outra pandemia pode chegar. E se chegar, o povo de Deus vai estar em pé, firme, esperando a volta do nosso Senhor. Porque nós sabemos que a violência pode estar muito grande, mas a igreja vai avançar. Que a opressão cresce a cada dia, mas que a igreja vai avançar. Que o mundo pode tremer e temer, mas nós, povo de Deus, vamos vencer. Porque toda a história foi assim. Sabe por quê? Porque a minha fé, ela não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Eu aprendi a adorar a Deus pelo que Ele é. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e de mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas também se não abrir, Ele continua sendo Deus. Porque o nosso Deus fiel, Ele é um Deus imutável.
E é esse Deus que quer te encontrar hoje. Vamos louvar o Senhor. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E a igreja canta: se Deus fizer, se não o fizer, se a porta, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Você está bem, meu irmão? Amém. O Espírito Santo está nesse lugar. E Ele quer falar com você mais um pouco ainda. Depois de muitos meses, quer dizer, alguns meses, para mim muitos meses, né? Praticamente anos. Acostumado a estar na igreja
quase todo dia, podendo estar aqui no meio do povo, é bem difícil e muita coisa aconteceu nesses meses, não só na minha vida, mas na vida de todos nós. Mas eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração, só você e Deus, só você e Deus. Depois desses meses todos, sem estar na casa de Deus, sem estar convivendo com os irmãos, eu queria que você orasse, dedicando novamente a sua vida a Ele. Deus, Ele continua fiel para comigo e para você. E nós temos nesse momento a grande oportunidade de dizer: Senhor, eis-me aqui de novo, depois desse tempo todo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, na beleza da Tua santidade, e entregar a vida ao Senhor e renovar isso com Ele. É para crente novo, para crente velho, para quem não é crente. Todos os dias nós temos que nos converter e entregarmos nossas vidas ao Senhor. Se você ainda não conhece Jesus Cristo e quer conhecê-lo mais, quer entregar sua vida a Ele para ser um discípulo dEle, me procura depois do culto. Eu faço uma oração específica por você. Mas eu queria que você agora baixasse sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito no meio da tua igreja e tudo quanto o Senhor ainda fará. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja acampando anjos aqui nesse lugar. Que aqui essa casa seja casa de salvação. Seja um lugar que o Senhor vai inclinar teus ouvidos a todas as orações que será feita aqui pelo teu povo. Que teus olhos, ó Pai, não tirem, ó Pai, não tira teus olhos do meio desse teu povo, não só aqui no templo, mas em todos os lugares que nós estivermos, ó Pai. Precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, traz cura para essa nação, traz cura para o nosso planeta, Deus. Precisamos tanto do Senhor, precisamos tanto do Senhor. Restaura as famílias, liberta das drogas as pessoas que estão aprisionadas pelas drogas, pela pornografia. Pai, traz renovação, traz o mover do Teu Espírito nesse meio, Deus, através das pessoas que estão aqui entregando nesse momento a vida novamente ao Senhor, a começar de mim. Eu preciso do Senhor a cada dia. Ouve, Deus, a oração do Teu povo. Que a oração do Teu povo chegue como um perfume suave à Tua presença. Esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vou chamar aqui o Ronaldo Robson para a bênção apostólica. Pastor Ronaldo Robson é, como eu falei, o coordenador acadêmico do nosso seminário. Júnior, ele vai estar orando e interpretando a bênção apostólica. E eu queria dizer que é muito bom estar de volta, que é muito bom rever vocês, que é muito bom que a nossa família esteja junta novamente. Eu queria, antes do pastor orar, você está bem? Tranquilo? Bem. Eu queria pedir que Messias ficasse de pé, eu queria que Yudi ficasse de pé, eu queria que Elias ficasse de pé, eu queria que Júnior ficasse de pé, já está. Jaime já está aqui. Adriel, por favor. Carla, Rafael também. Eu queria, em nome de toda a igreja, agradecer a vocês que se dedicaram tanto nesses últimos meses, alguns nessas últimas semanas, para que cansei de sair daqui quase 11 horas da noite nos últimos dias, e o pessoal aqui louvando e agradecendo a Deus, não cantando, mas trabalhando, porque o nosso Deus
merece o melhor. Eu queria uma salva de palmas para os nossos irmãos. Que vocês, que Deus abençoe vocês. Tudo para Ele. Meus irmãos, como é bom estar aqui com todos vocês, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Pastor Miguel, o Senhor falou profundamente ao meu coração nesta noite, através dos louvores e através da administração da palavra. Eu tenho acompanhado o início da sua trajetória, tive a oportunidade, também o privilégio de estar no momento do seu concílio. E tenho Foi meu acompanhado. examinador, foi que fez as perguntas para mim, né? Foi E bonzinho. tenho acompanhado aqui a trajetória desta igreja. E a convicção que tenho no meu coração, e certamente tem no coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, é de que o Senhor está nesse negócio. Amém. Amém. E aquilo que nós temos visto hoje é apenas um prenúncio daquilo que o Senhor ainda fará neste lugar através da vida dos irmãos. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez e ainda fará. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tens falado de forma tão especial ao meu coração e ao coração de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda. Assim como fizeste no passado, tem feito através da vida dos teus filhos e filhas nos dias atuais, e certamente ainda fará, quando, conforme a tua palavra foi lida nesta noite, 2 Crônicas capítulo 7, 14, quando este povo que está aqui neste lugar, que se chama pelo teu nome, quando orar, se humilhar e te buscar de todo o teu coração, o Senhor fará maravilhas como já vem fazendo. Te pedimos, ó Deus, de uma forma especial, continues abençoando a vida do pastor Miguel, a vida de toda a sua liderança, ministros que têm sonhado com ele esse sonho chamado Igreja Batista da Lagoa. Ó Deus, continua derramando da tua unção sem medidas sobre a vida deles. Ó Pai, que agora o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o teu povo, assim como tem sido com este povo, neste lugar e em todos os lugares da terra, onde o seu povo se reúne no teu nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa Deus semana a abençoe. todos. Até a próxima semana. Deus abençoe. Amém, irmãos. Para que possamos sair aqui em fases, nós vamos louvar com o último cântico. E aí nós pedimos que os irmãos saiam em fases. A equipe da recepção vai estar dando as instruções, mas que nós possamos ir embora para casa e continuar adorando ao nosso Deus, porque o culto não terminou, ele continua porta fora. Amém? Vamos louvar ao Senhor porque Ele continua sendo bom. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração. A gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver.